Olá pessoal, hoje eu quero fazer um convite a todos vocês que gostam de literatura. Desde que os eventos literários foram cancelados já no ano passado, muitos eventos tornaram-se digitais, mas um deles em especial nasceu em 2020 já nesse formato. Me refiro à Sevai, Semana Virtual do Autor Independente. Eu participei da primeira edição e agora chegou a segunda e eu estou nela de novo, ou seja, curti muito fazer parte disso. Esse evento começa hoje, dia 1º de outubro, e vai até o dia 10, com uma programação muito bacana, onde vários autores debaterão entre si sobre suas obras, os gêneros em que escrevem e outras curiosidades desse universo do livro. Se no ano passado o foco foi maior nos autores, nesse ano a programação está mais plural. No site sevai.com.br você poderá ver toda a programação, mas antes de ir lá, se inscreva no canal Sevai Oficial aqui mesmo no YouTube. O link está aí embaixo na descrição, pois todas as lives e podcasts serão transmitidos nesse canal. Aliás, lá você poderá ver como foi a Sevai do ano passado e já poderá assistir os primeiros podcasts desse ano com os seguintes temas: romantização de relacionamentos abusivos, gêneros literários, nesse eu participo representando o gênero de fantasia, e blogs literários e book Instagram. Nesse último, publicado ontem, ou seja, antes mesmo da abertura, que só acontecerá mais tarde às 20 horas, com as organizadoras do evento Márcia Viana e Mônica Cristina. Já existe conteúdo inédito lá para você ir se preparando para o que vai rolar essa semana. Bom, acho que vai ser legal comentar um pouquinho da programação, né? Terão quadros sobre liberdade de expressão, literatura hot, marketing literário, diálogos entre estilos, Amazon KDP, curiosidades do leitor, mercado editorial e não é só isso, tem muito mais na programação, comentei só algumas. Não posso esquecer de dizer mais uma novidade desse ano que foi a criação da antologia É Amor que se Fala? Um título divertido e questionador, essa coleção traz em sua essência a diversidade de estilos e olhares sobre um tema tão amplamente discutido e ao mesmo tempo tão necessário em dias como os que estamos vivendo. 20 textos curtos, únicos e ágeis, entre contos, poemas e crônicas. Cumprem a função de entreter, mas também discutir e trazer à luz o amor em sua essência. Abra-se para o universo nacional de grandes autores que buscam o seu espaço e que estão aqui, em seu melhor, para construir novos horizontes. Você pode baixar já pelo Kindle Unlimited de graça, ou então pode comprar pelo precinho de R$ 8,90. Sim, tem um conto meu lá e sim, é um conto de bruxas. Mas não é só isso, a capa que você está vendo também fui eu quem fiz. Então pessoal, o convite está feito, espero que se divirtam fazendo parte desse evento e que se sintam à vontade para interagir com todos os autores, blogueiros, profissionais do mercado editorial e principalmente leitores. Eu vou colocar aqui uns trechinhos de participações minhas já desse conteúdo pré-Sevai, enquanto passo a programação do lado. Assim você já tem uma noção do que te espera e vai que você encontre seu autor favorito nessa lista. Abraço grande a todos e te espero na live do dia 6 de outubro às 20 horas. Diálogos entre estilos, com moderação de Virgínia e com os autores Elias Morgan, Ronaldo Santana, Olivia Neves e Cristiane Serruia. Fiquem agora com uma amostra do que vem por aí. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar a notícia com seus amigos, leitores e, por favor, se inscreva no meu canal para a gente crescer mais, que eu vou estar aqui toda semana trazendo algo muito bacana para vocês verem sobre literatura, animação, séries, filmes e um cadinho de magia. Abraço grande a todos, um ótimo fim de semana. Valeu! Aí entra naquela questão, o seu livro ele trata de assuntos muito importantes. E aí, por exemplo, o último livro da minha série, ele trata de tráfico humano, violência contra a mulher, tráfico para exploração sexual, que são assuntos que, quer queira, quer não, são atuais, acontece hoje em dia. Exploração sexual da mulher, ele acontece para você mandar a mulher lá para fora, lá para um país da Europa, para explorar sexualmente ela, onde ela não fala a língua dela, não pode ter ajuda da família, do país, de nada. Isso acontece.
E é um assunto que precisa ser abordado. Essa questão do rótulo, ela é interessante porque, assim, não tem como... Se você não rotula, né, fica difícil para a pessoa saber o que tem sem ler, né? Ou seja, só Sim, pela capa sim. ou por uma sinopse, né? Então, você acaba inevitavelmente tendo que rotular. Porque, por exemplo, você deu o exemplo desse tráfico de mulheres. Eu já li um livro sobre tráfico de mulheres, mas ele era um livro jornalístico. Então, ou seja, o jornalista se infiltrou dentro desse mundo e fez as entrevistas com as garotas, e ele trouxe isso sem falar, ou seja, o cara falou de tráfico humano, de prostituição, sem descrever nenhuma única cena de sexo. Então, assim, não é bem o tema em si, Não, sim. né? E sim o apelo que você, o enfoque que você acaba dando maior na história. Luana, você perguntou das dificuldades, né? Qual seria o gênero, qual a dificuldade do gênero. Eu teria dificuldade para escrever fantasia. Fantasia e terror, mas teria porque nunca tentei. Eu acho que a gente precisa tentar para poder saber, né? Se a gente consegue ou Sim. não. Mas eu hoje me distancio muito disso, né? De terror e fantasia. Mas o que eu não escreveria de jeito nenhum é assassinato, morte, sangue, porque é uma coisa que não me agrada. Não digo que nunca escreveria terror, porque eu aprendi a nunca dizer nunca. Porque no começo eu falava que eu nunca escreveria dark. Aí Eu os meus falava que nunca livros, escreveria hot. aí os meus livros Toma, começaram a toma. passear pelo dark, eu comecei a falar assim, ué, o que tá acontecendo aqui? Meu livro tá começando a ficar meio forte, meio pesado. Eu falei, bom, então, eu acho que eu tô engolindo, eu tô me cuspir pro alto, tá caindo na testa, né? Então, nunca digo nunca. Então, eu não vou dizer que eu nunca escreveria terror. Então, agora, neste momento, eu tenho medo de escrever terror. Eu acho que se eu for começar a escrever terror, eu vou ter uma imersão tão forte que eu não vou dormir à noite. Então, eu prefiro não arriscar. Mas um suspense, um romance policial, talvez dê para encarar. Eu não consigo escrever alguma coisa pela qual eu não tenha tido alguma experiência, tá? Então, assim, essa que é a questão. Eu gosto de... Existem, como todo mundo, todos os escritores, ele escolhe um gênero por afinidade, né? Não é à toa que você escreve hot, ou romance, ou poesia. A minha restrição é aquilo que eu consigo fazer bem, né? Se eu não vou fazer bem, se no fim das contas o que eu vou estar escrevendo não está trazendo nenhuma novidade para os leitores, é só uma cópia barata de alguma coisa que eu já vi antes, então não vale a pena fazer, né? Quando falou aí sobre não escreveria terror, eu achei isso interessante porque me lembrou uma escritora que eu entrevistei um tempo atrás, que foi a Rosamund Strauss, que ela é uma escritora de vários gêneros, inclusive, um deles é terror, mas ela me falou o seguinte, ela tinha medo de histórias de terror. Ela começou a escrever histórias de terror e depois que ela escreveu vários contos de terror, ela fez uma anamnese e percebeu por que ela estava escrevendo aquelas histórias de terror, por conta da vida que ela estava levando naquele momento. O pai dela tinha falecido há pouco tempo, o companheiro dela tinha falecido também há um espaço de tempo também muito curto. Então, assim, e aí você for ver os contos de terror dela, você percebe que existe uma constante que é o medo do abandono, né? E aí, assim, só que, ou seja, aquele momento específico dela, ela se expressou daquela forma. Quer dizer que ela, a partir de agora, vai ser uma escritora de terror? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas ela é uma mesma escritora que escreveu livros infantis sobre outros assuntos, como, por exemplo, o divórcio, porque ela tinha se divorciado e sentiu a necessidade de transmitir aquilo de alguma forma para os filhos dela. Eu acredito muito na literatura nessa parte visceral, né? Aquilo que é verdadeiro para você enquanto escritor, né? E aí o gênero, eu vejo a questão do gênero realmente como uma questão mais de como é que você vai encaixar ele numa livraria ou numa estante, né? Ele vai estar em que parte, em que setor ele vai estar lá,
né? Então, por exemplo, quando eu comecei a escrever o livro da Luana, que é um livro que eu pensei, eu quero trabalhar com público juvenil, automaticamente isso me dá um norte, ou seja, eu não vou colocar cenas de sexo aqui, porque eu vou limitar o público, eu vou evitar palavrões, porque eu estou querendo que uma criança de 9 anos leia. Então, assim, eu acho que o gênero, comercialmente falando, ele serve para te nortear, né? Agora, se você está aqui querendo fazer só a sua expressão artística, vale qualquer coisa, literalmente. Eu já escrevi dezenas de contos e histórias que eu não publiquei porque eu não sei quem leria aquilo além de mim.